Olá, prezados alunos de Direito, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui para mais uma aula, uma videoaula, na sequência, na continuidade do nosso tema, Mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero desejar a todos vocês uma semana bem abençoada, desejar um dia bem abençoado para vocês, desejar que vocês tenham sucesso nas vidas de vocês, que em tudo que vocês fizerem, forem fazer, que realmente assim, o bem esteja com vocês, que vocês possam encontrar na vida de vocês as melhores soluções para a vida de vocês, que vocês tenham assim um sucesso imenso na vida. É sempre o que eu vou desejar para vocês. Admiro muito o profissional do direito, tenho um respeito grande pelo profissional do direito. E nesse respeito e nessa gratidão, eu quero começar essa videoaula de hoje. Beleza, gente? Então sejam todos bem-vindos à minha aula, fiquem à vontade para posteriores questionamentos, indagações, e me disponho sempre a atender a tudo aquilo que vocês precisarem e que estiver no meu alcance. Ok, gente? Muito bem. Então vamos hoje, qual é o tema da minha aula de hoje? Naquela sequência que nós estamos vindo de conceituação entre direito natural e direito positivo, nós chegamos a um momento da nossa disciplina, que é um dos temas, como nós já tratamos, que dentre as correntes do pensamento, as correntes de pensamento que tratam da questão do direito, uma delas ganha uma importância capital, que é a discussão sobre como entender dentro das correntes ideológicas, seja das ideologias do pensamento filosófico, mas também voltadas para as questões referentes à jurisprudência do próprio direito, compreender o que é a questão do positivismo jurídico, o que é um direito positivo, de que forma distinguir o direito positivo do direito natural e de que forma distinguir essa questão desta corrente que hoje está ganhando assim tanta importância, está ganhando tanto significado, principalmente no período do início do século passado, assim, uma grande preponderância, que é a questão do positivismo jurídico, particularmente com o pensador Hans Kelsen. Um esclarecimento. Nesta aula eu não vou assim me debruçar sobre Kelsen. Isso vai ser objeto da nossa próxima aula, que provavelmente gostaria de fazer ao vivo com vocês, ok? Nesta aula eu quero junto com vocês pensar o que é o positivismo jurídico. Primeira coisa, veja, o que é o positivismo jurídico? De que forma compreendê-lo na sua acepção, na sua completude, ok? A primeira coisa a se ter presente nessa conceituação, é preciso distinguir duas coisas. Primeiro, o que é positivismo jurídico e o que é positivismo filosófico. É importante a gente distinguir esses dois conceitos para que, do ponto de vista acadêmico, essa distinção ela se faz necessário no sentido de clareza conceitual, e nesta clareza depois nós percebemos as distinções entre elas, mas a inter-relação que existe, ok? Primeira coisa, quando nós falamos de positivismo filosófico, nos reportamos, é claro, ao grande pensador Augusto Comte, pensador no pós-movimento iluminista, onde Comte, ao pensar o positivismo jurídico, ao pensar o positivismo filosófico, Comte, ao pensar o pensamento filosófico, Comte
diz que a filosofia ou todo o pensamento filosófico, ele tem que chegar a um momento que ele chama de momento positivo. Isto é, Comte diz que a ciência pautada e embasada pela ciência, ela tem que chegar a um momento positivo. E para isso acontecer, Comte diz que o homem, através da sua pesquisa, através da ciência, ele tem que ultrapassar esses dois estágios para chegar ao terceiro estágio. Comte diz que o primeiro pensamento é aquele pensamento chamado teológico, ou o estágio teológico, onde as respostas para a ciência adviria de uma explicação sobrenatural, teológica, etérea, divina, sagrada. Ele diz, isso daí não é suficiente. É preciso ir além disso. Comte vai além, um pouco ainda, que é preciso ultrapassar a própria questão, e aí ele fala do segundo estágio, o estágio metafísico, isto é, o pensador da filosofia, ele tem que ir além das explicações metafísicas, isto é, do sobrenatural, do que é metafísica, isto é, além da física, para chegar ao terceiro estágio, que é o estágio positivo. E o que é esse estágio positivo para Kant, que fundamentaria o próprio positivismo filosófico? É quando a ciência encontra estágio, eu diria assim, ele faz um passo a passo até ganhar a sua concretização naquele estágio que ele chama de estágio positivo, que nada mais é do que a fundamentação da ciência através da comprovabilidade laboratorial, estatístico, matemático, ou em outras palavras, para Comte, só é ciência aquilo que é ou que é possível de comprovabilidade física, laboratorial, comprovabilidade no sentido de verificabilidade. Então veja, toda essa discussão do positivismo filosófico, ele nasce num âmbito francês, no pós-Revolução Francesa, e nós sabemos que toda a Revolução Francesa ela vem embalada pelo movimento da Revolução Francesa e pelo movimento iluminista, principalmente o pensamento kantiano. Ok? Vamos para o segundo estágio, ou para a segunda definição, e aqui nós entramos propriamente na questão que nos interessa nessa aula de hoje, que é a questão do positivismo jurídico. Nós sabemos que um pouquinho diferente do eu diria assim, do movimento econômico político francês, o positivismo jurídico, ele nasce, o positivismo jurídico, ele nasce final do século XIX na Alemanha. E nós sabemos que o pensamento jurídico alemão, ele é marcantemente acentuado pela influência do pensamento iluminista kantiano. Vou repetir. O pensamento das concepções jurídicas, isto é, do positivismo jurídico, eles nascem sob a égide, sob a influência do pensamento iluminista kantiano. Ou, em outras palavras, o dever é imperativo categórico. O dever, ele faz parte das concepções que vinculam o homem ao seu procedimento em sociedade. Então veja,
No pensamento positivo ou o positivismo filosófico, nós vemos que o acento maior são as questões relacionadas à vinculação política, social. Nas questões do positivismo jurídico, nós vamos perceber que esta influência, ela é determinada principalmente, nós sabemos que a própria Alemanha, no final do século XIX, precisava fazer um ordenamento jurídico das suas leis e precisava, digamos, de parâmetros, de nortes que pudessem ajustar de uma forma positiva a estrutura da sua sociedade. E aí vem a pergunta, meus queridos: o que é o positivismo jurídico? Feita aquelas duas distinções. O que é o positivismo jurídico? De que forma nós conceberíamos o positivismo jurídico? Ele é, assim, teoricamente falando, é aquele que é contraposto ao direito natural. Nós já vimos em aulas passadas a concepção das várias escolas que entendem o que é o direito natural, tá? Mas o direito positivo nada mais é do que esta vertente que se contrapõe, que se opõe diretamente ao direito natural. Talvez quando nós falamos assim, se opõe ao direito natural, parece, nossa, não é uma oposição sem justificativa, mas uma oposição que coloca em preponderância o que é positivo em contraposição àquilo que era a concepção, historicamente falando, dos vários pensadores na história, aquilo que era o direito natural, aquilo que era próprio do homem, aquilo que deveria ser observado, enfim. Quando nós falamos ainda do próprio direito natural e do próprio direito positivo, através da história, nós já observamos que o próprio Aristóteles, lá na antiguidade, quando ele fazia, no período clássico exatamente, quando ele fazia aquela distinção entre direito natural e direito positivo, ele dizia que o direito natural ele deve ser colocado para todas as gentes, para todos os povos, em todos os lugares. O direito positivo é aquele que é usado nas comunidades políticas. Isto é, o direito positivo, Aristóteles dizia, que ele é próprio da mente de um legislador. Se você olhar depois, no próprio direito romano, ele distingue o que é o ius gentium e o ius naturale. E ele, mais ou menos, o direito romano, ele segue essa concepção que esse ius gentium, esse direito positivo, ele é algo específico criado pelo homem. Isto é, ele responde a uma necessidade de uma comunidade que começa a perceber as diferenças e ele é criado para a manutenção da ordem a partir de uma concepção do próprio legislador. O direito natural, o próprio romano compreende que ele é aplicável a todos os tempos, a todos os povos. Porém, na aplicação prática, na concretude da vida, nas relações da vida, o direito romano vai dizer que o direito positivo, ou o ius gentium, ele é próprio do legislador, que ordena para que haja essa convivência pacífica entre as pessoas dentro da comunidade. Vimos também que no período medieval, praticamente o direito natural, ele se sobrepõe de forma assim muito grande, muito espontânea, principalmente
pelos grandes teólogos, sobretudo por Tomás de Aquino. Lembra, nós já falamos na aula passada, Tomás de Aquino é o grande expoente. Mas, meus queridos, o que é mais importante lembrarmos? Que no período moderno, principalmente a partir do advento do iluminismo, o direito positivo ou o positivismo jurídico, ele ganhou assim uma nota, ele ganhou uma marca, principalmente com Grotius, que é considerado, é chamado também o pai do direito internacional. E ele dá uma definição curiosa do que é direito positivo. E ele diz assim que o direito positivo é um conjunto de leis que se fundamenta, que se embasa na vontade declarada de um legislador. Vou repetir. Grotius diz que esse conjunto de leis ele é expresso na vontade declarada de um legislador e que esta declaração expressa ela vem publicada posteriormente. Isto é o direito positivo. E claro, nesse momento a gente percebe esta franca oposição entre o que é o direito natural, nós diríamos aquilo que todos os homens em todos os tempos, em todos os lugares deveriam saber. Aqui, nesse momento específico, a vontade declarada do legislador vai colocar em oposição a esse direito natural uma legislação que vai vincular essas pessoas dentro de uma comunidade. Lembrando sempre, veja, Grotius diz que aqui aparece a vontade declarada do legislador. É importante lembrar isso. O próprio Kelsen, e ele será objeto na nossa próxima aula, o próprio Kelsen insiste muito nisso, na vontade declarada do legislador diante do fato em si. E claro, essa conceituação, esse conceito, ele vai ganhar, num momento assim, principalmente com a escola histórica na França, ele vai ganhar assim, vai causar um impacto muito grande, onde a escola histórica vai dizer que, e aí aparece bem claramente aqui, é até curioso a gente olhar assim, o direito positivo, ou o positivismo jurídico, ele vai ser objeto exatamente do direito. Quanto à questão do direito natural, das questões vinculadas ao direito natural, ele diz assim que vamos deixar o direito natural para os filósofos. O direito natural vai ser objeto de estudo apenas na filosofia do direito. E claro, essa própria escola, essa escola histórica, ela foi influenciada muito fortemente pelo próprio Código de Napoleão, no sentido de dizer assim, o que é fato é objeto do direito e da declaração própria, explícita do legislador. Considerações sobre o direito vai ser objeto da filosofia do direito. Muito bem, e dentro dessas perspectivas, o que nós podemos concluir? O que nós podemos identificar? Temos que ter presente o seguinte, que um minutinho só, deixa eu só me localizar aqui, ótimo. O que nós devemos concluir? Que quando eu falo de direito positivo,
eu me refiro ao modo de abordar o direito, tá? Ao modo de abordar o direito como um fato e não como um valor. Primeira coisa, tá? Quando eu trato de positivismo jurídico, o foco dele é o fato jurídico e não o valor subjetivo íncito que está neste fato. Kelsen vai tratar muito disso. Uma outra coisa curiosa, segundo, que quando nós falamos de direito positivo ou de positivismo jurídico, ele nos traz a memória, ele nos traz a lembrança e ele identifica que o direito positivo, por ser expressa declaração da vontade do legislador, ele traz um segundo elemento, que é a questão da coação, da sanção e, consequentemente, da pena. Terceiro, quando nós falamos de positivismo jurídico, é claro que ele vai fazer menção à questão das fontes do direito. Ou, em outras palavras, qual é a epistemologia jurídica do legislador? Ou ainda, em outras palavras, de que forma o legislador compreende toda a estrutura da lei positiva e os costumes? Quarto, o positivismo jurídico é importante lembrar que ele considera a norma como um comando. Isto é, ele define modo de proceder, um modo de agir e também um modo de não agir, um modo de não proceder. Mais ainda, o positivismo jurídico, ele tem uma coisa curiosa, quinto elemento. Quando ele diz que esta norma, ela é vista sob um aspecto de comando, de ordenamento, ela não trata mais de uma questão meramente isolada, mas ela verifica, identifica esse conjunto de normas, esses ordenamentos, esses comandos dentro de uma determinada sociedade. Ou, em outras palavras, esse ordenamento jurídico, esse positivismo jurídico, ou essa positividade, esses comandos que a lei traz, ele é próprio de uma comunidade ou para uma comunidade que, digamos, traz entre si relações humanas. Mas, sexto, é claro que o positivismo jurídico, dependendo da epistemologia, como vimos atrás, dependendo da epistemologia do legislador, é claro que ele vai gerar um problema que eu diria assim, que é objeto do nosso estudo de direito, que é a questão da interpretação ou da exegese jurídica. De que forma interpretar esta vontade do legislador? O que o legislador entende? O que ele compreende? O que ele quer? E, por último, uma das questões mais complexas, assim, quando nós falamos do positivismo jurídico, número 7, é de que forma, entre essa vontade declarada do legislador, de que forma haverá uma obediência por parte de quem é comandado? Ou, em outras palavras, o súdito vai obedecer o legislador e por que ele vai obedecer? De que forma ele vai compreender? O positivismo,
quando nós falávamos atrás, esse positivismo jurídico, ele fala da coerção, do comando, da sanção, da pena. Por outro lado, de que forma compreender esse ordenamento para que ele seja um elemento onde a vontade do legislador, expressa na positividade das leis, seja compreendida e praticada pela sociedade. Meus queridos, por isso que estudar o positivismo jurídico, é claro que é estudar um viés do direito, uma teoria do direito, uma certa, eu diria, até ideologia do direito. Me permitam uma reflexão e finalizando assim a minha aula de hoje. É uma questão que me causa um certo questionamento, principalmente para os operadores do direito contemporâneo. Será que é suficiente o mero olhar positivo da lei, a lei pela lei? Ou, em outras palavras, aquilo que já falei para vocês algumas vezes, que é suficiente pegar o código e simplesmente encontrar uma receita para os problemas individuais dentro de uma convivência social? Eu creio que, em oposição, até como uma crítica à questão do direito positivo, será que não é necessário retomarmos não apenas a questão do direito natural, mas retomarmos hoje, a partir da própria psicologia jurídica, resgatar a questão dos valores, as questões da neurociência, isto é, se nos fixarmos meramente nos fatos, será que esta concepção do fato, ela tem toda a sua abrangência? Desejo a vocês, amigos, uma semana bem abençoada. Espero ter esclarecido o conceito de direito positivo. Fiquem com Deus e até a próxima.